Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula de técnica vocal de hoje. A gente vai falar um pouco sobre extensão vocal e tessitura vocal. O que é extensão e o que é tessitura, né, dentro do canto. Então, a extensão vocal, ela vai abranger toda a sua capacidade e o seu alcance vocal sobre os graves da sua voz, os médios e agudos. Qual o máximo de grave que a sua voz chega? Qual o máximo de agudo que a sua voz chega? Com conforto vocal, né? Procurando sempre ficar atento quanto a isso. Então, nas aulas de técnica é muito comum a gente fazer os vocalizes e tem um momento da aula que a gente pode pesquisar um pouco mais sobre a extensão da nossa voz e buscar entender, buscar sentir qual é a resposta muscular, a memória muscular que a gente sente indo para o grave e e o que a gente sente indo para os agudos da nossa voz. Você já pesquisou isso na sua voz? Seus graves e agudos? Todo mundo tem grave, médio e agudo, cada um com seu timbre, cada um com seu alcance, mas todos temos e podemos pesquisar, certo? E a tessitura? Vamos falar sobre ela? A tessitura é a região vocal onde a gente vai cantar com mais conforto vocal. A tessitura, ela está dentro da extensão. A extensão é o máximo do grave e o máximo do agudo. A tessitura é uma região entre isso tudo que você vai sentir na sua voz, que você vai cantar com mais conforto, com mais relaxamento vocal. Você sente que a voz brilha mais e produz de um jeito bem interessante. A gente canta sentindo um brilho vocal, né? E então todo mundo também tem uma tessitura vocal e a gente pode pesquisar isso juntos, ok? Vamos lá para os vocalizes e hoje a gente vai praticar um pouco isso, né? Claro, nessa maneira em aula, a gente praticando a aula online, a gente não consegue ter uma proximidade, né, com cada um e entender isso individualmente, que seria mais interessante. Mas a gente pode começar o assunto, né? A gente pode entender um pouco o que é isso, para quando a gente estiver presencial, para quando a gente estiver junto em aula, a gente poder também já saber um pouco mais e avançar, né, nos assuntos sobre extensão e tessitura. Vamos comigo? E para começar, a gente vai fazer primeiro uma pesquisa para os graves da nossa voz. Vamos juntos? Você vai tentar emitir esse som comigo. Tá ouvindo a nota? Ah. A gente vai fazer com a sílaba lá. Então, lá. Cantamos a mesma nota e a gente vai fazer uma descida, como se fosse descer uma escada. Lá, 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 lá. Vamos descer comigo? Então vamos lá. Lá, 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 lá. Agora eu vou repetir e você vai descer também mais um pouco. Eu vou parar nessa nota porque é o meu máximo de grave. Mas se você tem mais graves que eu, você pode continuar o vocalize. Vamos lá? Lá, 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 lá. Ok? E aí você vai sentir a sua voz indo para uma região grave, não é? Uma altura mais grave de som. Agora, a gente vai partir para pesquisar um pouco mais os agudos, como se a gente fosse subir a escada, tá? A gente no começo pode pensar assim. Depois a gente pode também pensar de outras formas, né? Como conquistar agudos e graves. Mas eu vou por esse caminho hoje, tá bom? Um pensamento de escadinha. Então a gente vai agora subir. Agora vamos mudar a sílaba, não é mais lá. Agora a gente vai fazer
lui. Vamos comigo? Lui, 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 lui. Subimos um pouco, certo? Vamos de novo? Lui, 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 lui. Aê! E agora? Daqui a gente vai subir um pouco mais. Lui, 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 lui. Agora a gente vai fazer toda a subida. Lui, 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 lui. Respira e continuamos. Lui, 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 lui. É claro que você pode também ter mais agudos do que essa nota que eu fui, mas hoje eu gostaria de só entender um pouco da descida e um pouco da subida. Quando a gente está em aula presencial, a gente tem mais oportunidade de conhecer os agudos de cada um, não é? E com segurança e conforto dentro da aula, né? Com a presença do professor. Mas então, com esse vocalize, hoje a gente conseguiu sentir como que é a sua voz descendo para o grave e como que é a sua voz subindo para o agudo, certo? Dentro do canto coral, a gente tem uma divisão vocal que vocês já devem ter visto nas aulas, não é? Que a gente tem a voz do baixo ou barítono também, e também tem a voz do tenor nos homens, não é? E também tem a voz do contralto com as mulheres, mezzo, soprano e soprano. Já viram esse assunto em outra aula, né? E só que o que eu gostaria de deixar claro é que tanto a voz de soprano quanto a de contralto, a de tenor e a de barítono, todas essas vozes, elas possuem os seus graves e possuem os seus agudos. Não é porque você é um contralto que você vai cantar somente no grave, certo? Os contraltos têm os seus agudos e são lindos agudos. A gente precisa estimular e treinar também. Cada um na sua tessitura, não é? Mas todos podem trabalhar a sua extensão, a sua capacidade de ir para o grave e ir para os agudos. Joia? Gostaram do assunto? A gente se vê na nossa próxima aula de técnica vocal e a gente pode avançar um pouco mais esse assunto. Um beijo para vocês e tudo de bom. Até!